bacalhau e leu que o rábano curava todas as doenças que o óleo de fígado já não podia curar. Pretensão de todo medicamento novo. Talvez quisesse fazer isto, talvez quisesse fazer nisto alguma alusão ao espiritismo. O que sei é que, antes de restituir-me o corpo, estendeu-me a mão cordialmente, estendeu-me cordialmente a mão e despedimos-nos como amigos velhos. Adeus, rábano. Adeus, fígado. Bom, nesse texto de Machado de Assis, ele constrói um senhor rigorosamente sério, que vai, para ter uma iniciação em regra, vai assistir uma conferência em espírito, assistir uma conferência sobre o espiritismo, onde se instaura a ironia que nega essa verdade, por vários mecanismos, um dos quais, chamado de concreto, aliás, chamado de abstrato, o que efetivamente é concreto. Um dos quais dizer que esteve em espírito numa conferência sobre o espiritismo, ninguém percebeu. Chamar uma campainha de teórica, né? A água de espiritual, na verdade são coisas que pertencem ao mundo sensível, né? Ou seja, então a ironia vai se instaurando de tal forma que a seriedade da linguagem inicial se perde completamente quando Machado de Assis identifica o espiritismo como uma novidade como essas que o comércio inventa, que a mídia e que a propaganda inventa. Não, hoje o rábano iodado está substituindo o líquido de bacalhau. Amanhã será outro remédio, outra novidade. É interessante como Machado de Assis vincula o tema da transcendência do espiritismo através de um dos elementos de crença, que é o espiritismo, vincula à mídia e ao comércio, né? Vincula à mídia e ao comércio. E, efetivamente, as religiões, né, muitas das religiões, não escaparam, né, não lograram escapar a essa contingência, né, do mundo midiático e comercial. Aliás, toda vez que Machado de Assis se refere à religião em algum personagem, até assim de passagem, né, a referência é feita usando como termo de comparação o lado pragmático, né, e comercial que o tema envolve. O tema. Queria dizer aqui o seguinte, que Machado de Assis tinha palavras do homem Machado de Assis, não de algum narrador que ele construiu. Ele tem uma percepção muito fina, né? Talvez a sintonia fina da percepção da sociedade patriarcal e autoritarista, né, do século XIX brasileiro. Talvez foi um dos caras que primeiro percebeu o que Roberto Soares, um crítico paulista, iria perceber mais tarde como sendo as ideias fora do lugar, ou seja, o torcicolo cultural, o torcicolo ideológico que faz com que uma sociedade seja progressista, democrática e universalista nos salões e violenta na cozinha. Ou seja, uma sociedade que, ao mesmo tempo que difundia como um brilho seu as luzes que a Revolução Francesa desencadeou, que o Renascimento, que é o pensamento enciclopédico, enfim, o centro europeu, as ideias que irradiaram como sendo as ideias mais cultas, mais aceitas, mais claras, mais abertas, enfim, o espírito da luz, isso ilustrava a vida dos salões da corte numa sociedade que permitia, por exemplo, né, uma sociedade, digamos assim, de tal forma complacente, que permitia esse movimento ládio, né, esse movimento sem traumas, de tal forma que o mesmo bacharel que ilustrava os salões da corte com seu discurso universalista, era o mesmo dono de escravo, né? Que batia nesses próprios escravos, né? Na cozinha ou na fazenda, né? Então, esse movimento entre o autoritarismo da vida escrava e o brilhantismo da corte é o que Machado de Assis vai perceber na sua obra. É claro que onde entra o tema eu estou dando um exemplo da percepção fina que Machado de Assis teve, né? Esse torcicolo que são as ideias fora do lugar, né? A defesa de ideias para uso externo, né? E a violência, o autoritarismo e a brutalidade para manter o poder internamente. Além disso, Machado de Assis percebeu o aspecto imitativo, a alegoria de papel crepom que era a sociedade brasileira, ou seja, que imitava até no limite, né? Até no limite a sociedade europeia. Daí porque ele começa colocando o discurso da competência, o discurso da autoridade como sendo o discurso europeu. Eu acredito em tudo que na Europa se acredita. É claro que isso aí tem uma clara referência, né, ao pensamento médio da sociedade brasileira na corte do século XIX, o pensamento médio do século XIX, ou seja, o pensamento de subserviência às verdades europeias, né?
Bom, até chegar a fazer, olha, uma coisa são essas verdades na Europa, outra é sua adaptabilidade numa sociedade precária e autoritária como a nossa. E é o contrapasso, esse torcicolo, esse contrapasso ideológico que ele vai flagrar, por exemplo, num texto como esse, em que a coisa perde a seriedade completamente quando se identifica com o comércio e com a mídia. Né? Ou seja, Machado de Assis dizia, o homem Machado de Assis, tudo menos ser empulhado, menos viver empulhado. Ou seja, ele fixou, era de um ceticismo radical, né? Ele fixou o direito à dúvida, o direito à pergunta, né? Como um método de trabalho, né? E, quer dizer, ele quase que diz para a gente aquilo que um crítico vai dizer bem recentemente, né? Iria dizer a propósito de Fabiano e principalmente da idealidade, da vida ideal que sim a Vitória, né? Vai compondo para os filhos da sua família lá no fim da Bagaceira. Né? Alfredo Bose, lendo a Bagaceira, ele diria palavras que seriam assinadas por Machado de Assis. Machado de Assis teve esse pensamento, disse, olha, parece que ele dá esse recado para a gente. Né? A criança, e eu acrescentaria, e os muitos puros podem viver o céu na terra, mas o adulto, minimamente responsável, não pode segui-lo. Obrigado. Continuam a apresentar o Encontro de Ateus e Agnósticos, um dos interessantes eventos do 11º Encontro para a Nova Consciência, ocorrido em Campina Grande, na Paraíba. Eu gostaria então que agora ouvíssemos como a Assembleia recebeu essas colocações aqui feitas. Até que ponto o filósofo ou a filosofia pode separar as duas coisas? Que elas funcionam perfeitamente em qualquer cultura. Veja bem, Stirner, ele não negou representações, né? Ele se opôs radicalmente a ideais, né? Que seria o quê? O que é que na modernidade se colocou, né? Se colocou a humanidade, né? Se colocou dentro de um grande balaio, né? Um monte de gatos diferentes, chamou a humanidade, né? E Stirner coloca exatamente, né? Contra essa nova imposição. Porque se falar em humanidade, o nome da humanidade que foi feita várias atrocidades na chamada modernidade, né? Não só com os povos nativos, mas também com os outros seres vivos, né? A flora e a fauna, certo? Então, em nome do que na modernidade não se pega mais na vontade de Deus ou numa verdade divina, mas sim numa verdade humana, né? É por aí que os modernos entram, né? A modernidade que se instaurou, né? É em nome de uma verdade humana ou uma verdade científica, se queira dizer assim também, né? Isso exatamente se coloca contra esse novo ideal, né? Dizendo que esse novo ideal, do mesmo jeito que Deus, esse novo ideal, essa verdade humana, essa verdade científica, ela também agia de forma violenta com os egoístas, contra os únicos, né? Então, quando você fala em sujeito coletivo, não é por aí que o pensamento de Stirner se coloca, né? Ele se coloca radicalmente em oposição a qualquer projeto universalista generalizante. Pelo que eu entendi da sua palestra, eu chegaria à seguinte conclusão: a de que o pensamento científico emancipa o homem e o pensamento religioso prende o homem às trevas, né? Agora é o seguinte, a minha pergunta Angino Perdão, escrito no seu livro A Queda da América, ele diz o seguinte acerca da bomba de Hiroshima. Ele diz que a bomba de Hiroshima permaneceu explodindo nas mentes dos americanos de bom senso nos 50 anos que sucederam 1945. Né? Então, o conhecimento científico ele cria, mas ele também destrói numa magnitude que cega os olhos. Né? Se a gente pensar a bomba que foi lançada em Hiroshima, aquela bomba que construíram nada mais é do que o uso instrumental do conhecimento científico. Então, como é que o senhor pensa a questão da emancipação humana a partir do conhecimento científico? Jogar uma bomba atômica em cima de Hiroshima é fruto da maldade humana, mas não do conhecimento científico. Se o conhecimento do átomo, o conhecimento da energia nuclear leva a fazer instrumentos médicos que permitem a descobrir doenças que antes seriam impossíveis de detectar. O raio laser, pronto, vamos pegar o raio laser. Até para dentro se utiliza hoje. Mas como podemos evitar que uma nação
uma nação dominadora como a americana comece a construir fuzis com raio laser, para usar o mesmo raio laser que serve para curar dentes, para tirar tumores, sirva também para matar. Não me diga, então, que a descoberta científica serviu para matar. É a forma errônea de ser utilizada, não é? Que termina destruindo, certo?